Mas sabe porque o doutor Nilson não chegou aí, ele pediu para trocar. O Márcio seria o primeiro? Não pode. Então seria melhor que você falar. Posso falar, se eu puder, sem problema. Boa tarde. Agradeço àqueles que regressaram. E, como já são 2h20, nós vamos ter que fazer uma inversão na ordem. Houve problemas de locomoção e também de compromissos que iriam coincidir com esse horário. Então, nós vamos inverter a ordem. Eu vou chamar para falar o doutor Rochester Marreiro Barbosa. Ele é delegado da polícia e professor da EMERGE, doutorado em Direitos Humanos. Doutor Rochester, por favor. Se o senhor quiser. Alô, boa tarde. O áudio está legal? Não, para mim não tem. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Ivone. Doutor Márcio não está aqui, mas estendo agradecimento a ele também pelo convite, pela honra de sempre retornar à casa, podermos debater ideias e assuntos de tamanha relevância. É sempre importante nós trazermos boas ideias e sempre com a ideia de protegermos nossas garantias fundamentais, tendo em vista que muitas cabeças foram cortadas para chegarmos até esse ponto, né? E me refiro aí à Revolução Francesa, né? Um grande marco histórico que deu início à consagração de nossas garantias, né? As garantias, os direitos de primeira geração. E o tema me foi proposto sobre a incidência ou eficácia do direito internacional sobre o direito interno, em se tratando de criminalidade juvenil. E, de antemão, já adiantando, eu sou extremamente contrário à redução da maioridade penal. E explico por que eu sou contrário e, ao mesmo tempo, qual seria o remédio jurídico caso a PEC 171, né, a PEC que está no Congresso, que já foi aprovada pela Câmara, de uma maneira, inclusive, discutível, sobre o seu aspecto do processo legislativo. E, se ela for aprovada, será que existem mecanismos de contenção desse poder? Nós estudamos, né, eu trago à baila aqui uma frase, né, um ensinamento do Júlio Maier, um grande processualista reconhecido internacionalmente, e ele diz o seguinte: é impossível ou quase que totalmente anti-acadêmico você fazer o estudo sobre um determinado instituto sem fazer ou realizar uma historicidade desse instituto, sem realizar uma digressão histórica para saber qual é a evolução dos direitos relacionados a essa matéria. Então, o que eu vou fazer aqui nada mais é do que, além dessa historicidade, é evidente que em breves falas, para que dê-se a oportunidade de perguntas e debates. Eu acho que o interessante aqui serão as dúvidas emergidas do que eu for falar. Evidente que eu vou falar algumas coisas aqui bem polêmicas, mas que, ao meu ver, é uma solução para que nós enfrentemos o nosso Leviatã, que parece que ainda existe entre nós. Parece que o poder punitivo ainda não conseguiu saciar a sua fome, e ele nos rondeia, nos assombra a todo momento, não é? Eu posso dizer para vocês, começando pelo nosso direito, que o nosso direito hoje é totalmente diferente do direito que existia
em 1988, ou seja, com a própria promulgação da nossa Constituição, os direitos mudaram, nós temos vários tipos de direitos. Para começar, eu gosto sempre de falar do surgimento do Estado, no século XV. O Estado começa a ter contornos de Estado, como temos hoje, através das ideias racionais de criação do Estado, de separação de igreja e do poder, do domínio, para realizarmos os contratos sociais que nós estudamos começa com Aristóteles, mas isso depois evolui para Hobbes, depois Locke, Montesquieu, quer dizer, Rousseau, Montesquieu são os contratualistas, né? São aqueles que defendem o surgimento do Estado como uma forma de conter o poder, de punir, uma forma de conter a maioria, ou seja, conter poder. Surge, então, aí o absolutismo, né? As primeiras ideias sobre o Estado é de um Estado absolutista. Nós, após a Segunda Guerra Mundial, migramos, evidentemente, em razão das influências libertárias da Revolução Francesa, da Declaração dos Direitos do Homem, e no pós-guerra surge o fenômeno do constitucionalismo, não é? E entre o constitucionalismo e o absolutismo, as ideias dos contratualistas faz surgir a ideia da legalidade. Ou seja, depois do absolutismo, em que você tem a primeira ideia foi de Locke, que é de separação de funções, de poder, e ele vem com a ideia de que o executivo e o legislativo deveriam ser poderes distintos e, por sua vez, um contendo o outro. Surge aí, então, o primeiro resquício do grande poder que o poder legislativo possui. Isso traduz depois, quando Montesquieu inclui o judiciário como mais uma divisão das funções do poder, de que ele deveria ser o fiel da balança, ou seja, entre o que cria a lei e o que executa, deveria haver alguém que fizesse esse fiel da balança. Só que no legalismo, antes das ideias iluministas, você possui uma grande amarra do judiciário pelo que o legislativo criava, ou seja, o legislativo tinha muito poder. Ou seja, aquilo que estava na lei, tudo que estava na lei era possível. Daí nos deparamos com a Segunda Guerra Mundial e as atrocidades que o nazismo foi capaz de fazer baseado no direito. A Alemanha nazista, ela instituída num Estado de direito, baseado na lei. Todas as atrocidades foram baseadas na lei, baseadas, inclusive, no aspecto criminológico, baseadas em estudos científicos, de que determinadas pessoas eram inferiores e, por isso, deveriam ser eliminadas. Com isso, foram dizimadas 10 milhões de pessoas. 6 milhões foram só de judeus, os outros 4 milhões divididos entre outros tipos de etnias e povos. Bom, após a Segunda Guerra, então, surge aí a ideia do constitucionalismo como uma ordem maior sobre aquilo que o legislativo pudesse realizar. Bom, esse constitucionalismo ainda está muito enraizado com a ideia de legalidade. E esse constitucionalismo, inclusive, bem inspirado na ideia de Kelsen, de que ética, moral, não deveriam ser misturados com o direito. Por isso surge a teoria pura da norma. Só que estou dando saltos, né, na história para eu poder chegar rápido qual é o ponto principal, que é o direito internacional. Depois dessa Segunda Guerra Mundial e a necessidade de se retornar à ética, de se retornar à moral, a discussão sobre a lei e ética, não só a lei e a moral ou antiética, e surge então o neoconstitucionalismo. Ou seja, a era do pós-positivismo, a era em que aí surgem as teorias de Alexis, baseados em Dworkin, em que uma norma ela precisa ter conteúdo principiológico. Surge, então, o constitucionalismo principialista, ou seja, a Constituição baseada em princípios. Princípios também são normas jurídicas, não só regras. Não só as regras valem para regulamentar a vida em sociedade, mas os princípios também. Isso traz um movimento oposto àquele anterior do legalismo, do constitucionalismo ainda positivista, de que o juiz é a boca da lei. Então, o juiz agora passa, utilizando os princípios, utiliza ferramentas de otimização. Esse é o termo, inclusive, que
que o Robert Alex fala na sua teoria da argumentação jurídica. Eu preciso de princípios que otimizem aplicações ou aplicação das regras. As regras muito rígidas, elas nem sempre serão justas, ou seja, muitas vezes elas serão amorais, antiéticas, então surge a necessidade de se otimizar essas regras, que torná-las mais humanas, digamos assim. E, por conta disso, surge o fenômeno do ativismo judicial e a necessidade de uma participação maior do poder judiciário como contenção do poder de punir. Lembrando que, num sistema democrático, eu usaria a frase da própria Flávia Pelvezan, quando ela fala no livro dela Direito Constitucional e Internacional, ela diz que a pirâmide de Kelsen, após o pós-positivismo, após a Segunda Guerra Mundial, ela passa a ser um critério de avaliação do ordenamento jurídico já arcaico, porque eu começo a partir, depois da Segunda Guerra Mundial, no neoconstitucionalismo, para o chamado direito internacional. Ou seja, eu agora preciso trabalhar, além do direito interno, legalista, constitucionalista, o direito internacional ou internacionalista. Juntamente com o direito internacional, eu tenho também os chamados direitos universais, trazidos pelo jus cogens, as normas da ONU, que regulamentam as atividades dos Estados internamente, que são contrários aos pactos internacionais. Por isso, as constituições mais modernas, elas relativizam a soberania do Estado. As soberanias não são mais absolutas. Os países, eles relativizam as suas soberanias de maneira que as decisões das cortes internacionais, elas tenham que ser cumpridas internamente. Isso, muitas das vezes, contrário ao próprio ordenamento interno, obrigando o país a adaptar o ordenamento interno conforme as decisões das cortes. Nós vamos falar aqui da Corte Interamericana. Então, percebemos o quê? A migração do absolutismo para o legalismo, constitucionalismo, direito internacional e o jus cogens. Nós temos vários direitos. Todos esses direitos possuem princípios e regras próprias. E é preciso conciliar tudo isso. Por isso que eu digo que o direito hoje não é mais aquele direito positivista que, muitas das vezes, foram objeto de estudos até para concursos anteriores, né? Você estuda o penal só, o processo penal, e acabou. Você não estuda mais nada. Muito mal se estudava o direito constitucional. Eu não me formei faz muito tempo, não, apesar de já ter falado que tem 14 anos de delegado de polícia. Mas antes disso, eu lembro que na faculdade você estudava direito constitucional, mas não era o direito constitucional que eu estudo hoje, que eu leio hoje, não é. Você dava mais importância à lei. E aí, quando você faz concurso, hoje isso mudou também, mas até a emenda constitucional 45, os concursos, caíam o que nos concursos? Penal, processo penal, constitucional, administrativo, E o direito internacional? Nada. Só estudava direito internacional, sei lá, quem fosse fazer relações internacionais ou então Justiça Federal. Como se o direito internacional fosse uma matéria específica para a Justiça Federal. Ou seja, eu estou tratando o direito internacional como se fosse uma relação entre Estado interno e Estado externo, quer dizer, relações objetivas, eu não estou considerando a pessoa humana ali. Bom, diante desse cenário, eu preciso agora saber, quando essas normas se conflitam, como é que eu resolvo? Como é que eu resolvo conflitos entre, por exemplo, uma norma de direito constitucional, seja principiológica, uma norma-regra, seja de alta abstração ou baixa abstração, quando em conflito com um tratado de direitos humanos? Bom, eu preciso resgatar as fontes. De onde eu extraio as fontes desses direitos? Então, eu começo... Aí você vai não mais com a pirâmide de Kelsen, eu uso a Flávia Pelvezan, mas o trapézio. Não é mais uma pirâmide, é um trapézio. É um trapézio porque não está mais no topo do ordenamento jurídico somente a Constituição. No topo do ordenamento jurídico está a Constituição dialogando com o direito internacional. O Valério Mazzuoli, quem quiser ler sobre esse tema, recomendo o professor Valério de Oliveira Mazzuoli. E o professor Valério falou o seguinte, hoje o que há
é uma relação dialógica entre ordenamentos jurídicos. Ele usa, inclusive, a teoria do Eric Jaime para falar de normas dialógicas, cláusulas ou janelas dialógicas, interpretações intercortes. Não se sobrepõe mais somente o direito interno, fechando os olhos para aquilo que internacionalmente esteja sendo decidido. Bom, então já muda a concepção. Então, a visão fala assim, não, hoje não é mais pirâmide, é um trapézio. Aquela história de Kelsen, que só tem Constituição, lei e regras infralegais, acabou. Aquilo foi importante por um momento da história em que as normas tinham muito conteúdo eclesiástico, porque antes da separação da religião para o Estado de Direito, havia muita influência da igreja, dos costumes, da moral, e eu precisava exorcizar isso do ordenamento jurídico. Então, por isso, a necessidade de uma teoria pura. Então, aquilo foi importante, mas não significa que temos que estar presos à história e ao passado. A gente precisa evoluir, e nós estamos nesse momento de evolução. O que basta para nós é olharmos para dentro, olharmos para si mesmo, olhar com um espelho. Será que o nosso ordenamento jurídico está dialogando com decisões do âmbito internacional, ou a gente é tão arrogante a ponto de decidir achar que o nosso direito é o melhor do que qualquer outro discutido do âmbito internacional? É a mesma discussão, fazendo uma comparação grotesca, acharmos que só nós somos vida no universo. Que não existe vida em mais lugar nenhum, vida só aqui na Terra. É a mesma arrogância, é achar que só o direito interno é que vale, e que lá fora não tem nada mais evoluído que o nosso. Não quer dizer que nós não tenhamos também algo mais evoluído, mas há uma regra do jogo. Ninguém vai jogar futebol e a regra é inventada no meio do jogo. O jogo nosso é o Estado Democrático de Direito. E o nosso Estado Democrático de Direito criou lá no seu artigo, aí vamos falar das fontes, como eu disse, criou lá no seu artigo 4º, inciso 2, como objetivo da democracia, como Estado, do nosso Estado, de que nas relações internacionais o Brasil irá dar primazia aos tratados ou às relações internacionais de direitos humanos, irá dar primazia aos direitos humanos. Já está dizendo o artigo 4º, inciso 2, que num conflito entre uma norma que seja contrária aos direitos humanos e a norma que seja a favor, eu vou dar primazia a ela. Inclusive se for do âmbito internacional. Percebe? Isso é princípio. Bom, eu tenho fontes do direito que valem de uma maneira que, muitas das vezes, não é pela hierarquia que você resolve. Esse é o grande conflito, então, por exemplo, que o Bobbio traz no seu livro A Era do Direito, quando ele tenta resolver os conflitos aparentes de normas. E até mesmo para a teoria de Bobbio, nós já estamos muito mais evoluídos. Por exemplo, ortotanásia. Vocês sabiam que a ortotanásia ela é hoje admitida? Você sabia que ninguém pode ser preso por ortotanásia, que significa deixar de postergar a vida de alguém, porque essa pessoa declarou que não quer ficar com a vida sendo postergada, desde que seja reconhecido que a sua enfermidade é incurável e que o seu fim é a morte. Então, a resolução 1805 de 2006 do Conselho Regional de Medicina definiu a ortotanásia. Em 2012, se eu não me engano, o Ministério Público propôs uma ação civil pública contra essa resolução e o Judiciário entendeu que era lícita essa resolução. Ou seja, se a pessoa disser, eu não quero ficar prolongando a minha vida de forma desnecessária, deixa eu viver e morrer naturalmente, o médico não pode mais fazer tudo o que ele quiser para salvar aquela vida. Então, o que você está diante? Você está diante de uma norma infralegal, isso é uma resolução. E essa resolução vale, por uma questão principiológica, mais do que a lei. Essas são nossas fontes. Nós temos fontes debaixo da lei, fontes legais, essas todos conhecem. Nós temos fontes, aí vamos evoluir para que nosso tema chegue. Nós temos as fontes do sistema constitucional,
antes da Constituição, tratados internacionais. Nós temos tratados internacionais que estão abaixo da Constituição, mas acima das leis, certo? Infelizmente, o nosso Supremo entendeu que o Pacto de São José da Costa Rica, por ter sido recepcionado antes da emenda constitucional 45, tem status de norma supralegal. Vou explicar que isso é uma falácia, mas, por enquanto, formos falar só de escalonamento, nós vamos dizer que hoje, no nosso ordenamento, é esse o reconhecimento do tratado, ou seja, é acima da lei, abaixo da Constituição. E nós temos agora a Constituição, sendo que a Constituição também e os tratados internacionais de direitos humanos que passem por aquele critério de processo legislativo igual à emenda do parágrafo 2º e 3º. Nós só temos um tratado que fale sobre direitos humanos que passou por esse processo legislativo, que é o Tratado sobre Proteção de Pessoas com Deficiência, Discriminação, Repressão, Proteção a Pessoas com Deficiência Física. Esse passou por esse processo. Então, tem lá hoje um tratado internacional de status também formalmente constitucional. Acima da Constituição, nessas fontes, você tem as jurisprudências constitucionalizantes. O que é isso? Uma jurisprudência produzindo mais efeitos do que a própria Constituição. Exemplo disso, aborto de anencéfalo. Tem alguma coisa, algum lugar escrito que é possível aborto na Constituição? No Código Penal tem, mas limita, né? As hipóteses de estupro, hipóteses de estado de necessidade, acabou. Não tem. Então, foi a jurisprudência. A DPF 54. Tranquilo? Depois dessas jurisprudências constitucionalizantes, nós temos as jurisprudências da Corte Internacional ou Interamericana de Direitos Humanos. E tem prevalência dessas jurisprudências da Corte Interamericana no Brasil? Tem. Paixão de Cristo. Caso Paixão de Cristo, por exemplo, em que foi utilizado como o que aconteceu no Chile, em 2001, essa sentença de 2001, só que mais recentemente no Brasil, se não me engano foi em 2012, não me recordo bem o ano, mas é bem recente, quando se chegou num Supremo a discussão sobre a necessidade ou não de licença para ser jornalista. Se precisava de diploma de jornalista, se precisava de matrícula, de licença, autorização, o que o Supremo fez? Pegou a Corte, pegou a decisão da Corte, e tudo que a Corte entendeu sobre liberdade de expressão, colocou na sua decisão. Ou seja, dialogou com a Corte Interamericana. Né? Dialogou, pegou aquilo que estava lá, fez exatamente o que faz hoje a Argentina, Uruguai, México, Costa Rica. Vários países signatários fazem exatamente isso, interpretação intercortes. Acima disso, nós temos também o ius cogens, o direito universal, Tratado de Roma, TPI, Tribunal Penal Internacional. Esse tratado vale para qualquer país, mesmo que ele não seja signatário. Eu vou dar exemplo. A Líbia foi submetida ao TPI. Não faz parte do Tratado de Roma, mas a comunidade internacional entendeu como lícito, legal e produziu efeitos à sua decisão. Então, amigos, que direitos nós temos? Nós temos direitos hoje. E precisamos buscar nessas fontes soluções. Mas o que prima? Qual é o paradigma central de tudo isso? Quando se tem conflito entre essas fontes, qual é a que eu aplico? Vem prevalecendo na Corte Interamericana de Direitos Humanos um princípio chamado princípio pro homine, ou princípio pro persona. Este princípio significa que qualquer decisão da Corte Interamericana interpretada pela Corte prevalece se for benéfica em relação a qualquer outra fonte interna. E o contrário também. Se por acaso a fonte interna for mais benéfica que a da Corte Interamericana, prevalece da fonte interna. Ou seja, não há rigidez. O que significa isso, amigos? Não há aqui um critério de hierarquia entre as normas quando se trata de direito interno e direito internacional. Há hierarquia internamente. No entanto, a comparação com tratados internacionais não há hierarquia. A comparação é de qualidade, é de compatibilidade. Tanto que a doutrina chama isso de dupla compatibilidade. A avaliação ou sistema de dupla compatibilidade. A avaliação da questão interna, quando há conflito entre normas internas e direito internacional e direitos humanos, avalia-se pelo sistema de dupla compatibilidade. Ou seja, é compatível, o que for compatível se aplica. Aí você vai vir assim.
Nem vi a hora que começou, doutor Ivone, para me policiar. Então, tá bom. Então, a gente começa de agora, tá? A partir de agora, 40 minutos. Estou mentindo. Estou bebendo o que você está falando, portanto, eu não prestei atenção. Tá bom. Muito obrigado, eu me sinto prestigiado, assim. Bom, me encoraja ainda mais a continuar falando, né? Bom, quando isso... Esse raciocínio todo, essas explicações todas, são bases do estudo no doutorado, que não concluí ainda, justamente sobre a eficácia de normas de direito internacional de direitos humanos internamente. E como, por exemplo, um delegado de polícia pode efetivar essas normas, né? Porque hoje o critério de separação de poderes de Montesquieu, idealizado por Montesquieu, não é mais também igual ao original. Não é mais igual ao original. Hoje você entende o Estado como uma unidade. Se eu quiser entender o direito como uma unidade, eu digo e posso dizer que é divisão de funções. Então, se eu tenho dentro de um Estado, e aí eu crio uma liberdade para cada Estado criar funções que sejam funções de contenção de poderes ou de equilíbrio entre poderes. Isso significa dizer que, se existe a função da investigação, essa função da investigação ela tem que ser autônoma juntamente à função de acusar, defender e julgar, de modo que a função de investigar serve também de contenção ao poder da acusação. Portanto, se, por exemplo, se a acusação quiser forçar uma barra na investigação, de maneira que se prevaleçam provas somente para acusar e não para defender, cabe ao delegado de polícia conter isso. E já tem jurisprudência nesse sentido. Houve uma situação em que o Ministério Público determinou que fosse indiciado uma pessoa, e o delegado falou que não iria indiciar, porque cabia indiciamento à convicção dele. O judiciário também, o juiz requisitou o indiciamento, e isso foi parar no STJ. E o STJ entendeu que, inclusive após a Lei 12.830, de 2013, que trata da investigação criminal e o indiciamento como ato fundamentado, portanto vinculado, de que isso decorre de uma construção de convencimento dentro da investigação para se saber se há indícios ou não de autoria. Não pode um outro órgão determinar que você chegue à conclusão se alguém praticou um crime ou não. Isso é o quê? Isso é a ideia de Rousseau, republicana, assim, aquela ideia republicana de que cada função tem o seu papel e um tem que conter o outro. Por isso a separação de funções e não de poderes. Então, por isso não importa se a Polícia Judiciária ela faz parte do Executivo. A função que ela exerce é específica e mais, as decisões proferidas ali na investigação não estão submetidas a nenhum controle hierárquico. Ninguém pode chegar para o delegado e dizer para ele assim, você vai autuar esse cara em tráfico. Ninguém pode fazer isso. Ninguém. Isso traduz uma coisa chamada independência funcional. Perfeito? Então, baseado nisso, eu posso usar as fontes do direito que eu achar mais benéficas para aplicar o caso concreto. Isso vai depender da política criminal que você adote. Se eu quero dar madeirada, né? Ser o dragão da história, se eu quero ser punitivista, eu vou fazer interpretações e deixar como está, porque deixar como está já é o suficiente, você não precisa nem fazer muito esforço. Agora, se você quiser reconhecer que direitos e garantias fundamentais são primazia de um Estado democrático, de que o Estado é que serve a pessoa e não ao contrário, né? A lógica é do lex lente populi, ou seja, é um sistema de direitos humanos, né? de direitos e garantias fundamentais que prevalecem, presunção de inocência e tudo mais que a gente estuda na faculdade, quando a gente vai ver na prática, ninguém faz nada, e você acha isso esquisito. Bom, suponhamos que prevaleça a PEC 171, o que vai ser feito? Vai entrar no ordenamento como uma norma jurídica do poder constituinte derivado, né? E eu te pergunto, ela poderá entrar em conflito com outros sistemas no ordenamento? Vai, né? E eu te pergunto, como é que eu resolvo esses conflitos? Como é que eu contenho esse poder? No judiciário, já há uma estrutura, já tradicional, que é o controle de constitucionalidade. Compreende? Não é isso? Você aprende que você tem um controle abstrato, ou seja,
aquele controle feito pelo Supremo, em que qualquer decisão feita pelo Supremo, num controle abstrato, produzirá efeitos erga omnes, vai valer para todo mundo, vale para todo mundo está vinculado, executivo, todo mundo, acabou. É o Supremo fazendo um papel de legislador negativo, quando ele extirpa do ordenamento uma norma que seja inconstitucional. Agora, isso não é todo o país que tem esse tipo de sistema. Hoje em dia, a maioria tem. Outro sistema é o sistema do controle difuso, certo? Difuso, quer dizer, dependendo do caso concreto, o juiz não aplica uma norma porque entende constitucional se você faça pelo controle de validade da norma. Nem todo sistema adota isso. Como é que se faz? Que controle se faz quando é um tratado internacional que não vale, que torna uma norma inválida? Como é que se faz? É controle de constitucionalidade? Não pode ser, porque você não está tratando de norma constitucional. O nome que se dá a isso é controle de convencionalidade. Quando o juiz, ele aplica o tratado por sua eficácia interna e, ainda que você entenda que é uma norma supralegal, vale mais que o Código Penal e Processo Penal. Concorda? Ainda que você entenda, não, Tratado Internacional de Direitos Humanos antes da emenda constitucional é uma norma supralegal, tem que obedecer à Constituição. Aí você, então tá bom, se é norma supralegal, eu invalido uma norma infraconstitucional porque o tratado vale mais, ponto. E quem pode fazer esse controle de convencionalidade? Tem alguma previsão na nossa Constituição sobre o controle de convencionalidade? Tem? Não tem. E aí, não aplica? Bom, para nós entendermos isso, nós temos que ir na fonte legítima para isso, ou legitimada para isso, Corte Interamericana de Direitos Humanos. É lá que se faz a interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos ou Pacto de São José da Costa Rica, né? São os termos sinônimos. Pacto de São José da Costa Rica. Ela que faz. E você tem trocentas decisões da Corte dizendo o único órgão legitimado a fazer a interpretação do tratado é a Corte. Bom, e se um ordenamento jurídico não tiver um controle difuso de constitucionalidade? Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Quando você tem um controle difuso como o nosso, é fácil você adaptar. Assim, olha, já que eu posso fazer controle difuso de constitucionalidade, eu posso fazer de convencionalidade, ponto, morreu o assunto. Mas e os países que não têm esse controle difuso? Só o concentrado? Exemplo, Uruguai, México, Chile. O que decidiu a Corte? Não interessa, porque o controle de convencionalidade não está na lógica da hierarquia, está na lógica da compatibilidade. Portanto, se uma norma é incompatível com o tratado, cabe o juiz aplicar o tratado. E aí a Corte prosseguiu. Não somente o juiz, mas qualquer órgão, inclusive do Executivo, que tenha o poder de decidir. Aí eu vou puxando a sardinha para o lado do delegado. Bom, se pode ser isso, e se você chegar à conclusão, se você partir da premissa que o delegado de polícia não pode fazer controle difuso de constitucionalidade, porque não é do órgão judiciário e, portanto, não poderia, e baseado nessa decisão da Corte Interamericana, que qualquer órgão pode decidir sobre o controle de convencionalidade, sendo juiz ou não, basta como critério que ele tenha, pela lei, o poder de decidir, e eu digo que o delegado vai ter o poder de decidir sobre a liberdade ou a prisão de alguém, na prisão em flagrante. Bom, nesse momento entra a PEC 171. Nesse momento entra a PEC 171. A PEC 171, se ela ingressar no ordenamento, vai reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Aí eu te pergunto, quando eu vou na fonte, né, eu trouxe aqui, mas vai demorar para pegar. Existem 4 tratados falando sobre criança e adolescente, tratados de direitos humanos, um de 59, outro de 99, de 90, ou seja, de 59 até 2000 e pouquinho, o Brasil foi signatário de diversos tratados de direitos humanos envolvendo criança e adolescente.
falando sobre criminalidade juvenil, Convenção de Viena de proteção à criança e adolescente. Proteção da criança, eles só falam crianças, né? Internamente, a gente faz a diferença de criança e adolescente. Eles só falam crianças. O artigo 34 da Convenção de Viena dispõe lá que a criminalidade juvenil deve ser tratada de maneira diferenciada para os menores de 18 anos. E eu vou te perguntar o seguinte: se a PEC 171 for aprovada, vai valer a Constituição ou o Tratado de Direitos Humanos que prevê que a idade penal, ou a imputabilidade penal, seja só acima de 18? Qual que vocês acham que vai valer? E aí? Bom, vamos ver nosso ordenamento interno. Nosso ordenamento interno já resolveu o conflito entre tratado e direito? Já resolveu. Prisão do depositário infiel. A Constituição diz o quê sobre a prisão do depositário infiel? Que pode prender. A lei infraconstitucional diz o quê? Que pode prender. E o que diz o artigo 11 do Pacto Social da Costa Rica? Que não pode, ele é silente. Ele fala, só pode prender devedor de alimentos. O que o Supremo decidiu através da súmula vinculante 25? Que não pode prender depositário infiel. O que ficou valendo? Foi o tratado ou foi a Constituição? Então, o Supremo está adotando a tese de Ferraioli sobre vigência e validade de normas. Eu não entendo como uma norma vigente ou não vigente, se ela foi revogada ou não. Eu não entendo uma norma vigente ou não, se ela é válida ou é inválida. Eu posso ter uma norma em vigor, mas ela é inválida. E esse critério de invalidação eu posso fazer através do controle de convencionalidade. E através do controle de convencionalidade, o que eu faço? Não aplico a regra de 16 anos. E se um adolescente com imputação de ato infracional for encaminhado até a delegacia, é com base nisso que vai ser decidido. E por que o ECA é mais protetivo? Porque você vai me dizer assim, professor, mas o que diz que é mais protetivo no ordenamento envolvendo a criança e adolescente? Porque você acabou de dizer que é o princípio pro homine que deve vigir, que deve servir como paradigma para prevalecer a Corte Interamericana ou o direito interno. O que tem no nosso ordenamento que dá maior garantia ao adolescente quando ele é apreendido? Bom, a gente podia ficar horas falando sobre isso, mas eu posso reduzir na questão da apreensão. Quando se apreende um adolescente infrator e ele é encaminhado ao delegado de polícia, o delegado de polícia eu não utiliza o Código de Processo Penal para decidir o destino dele. Ele avalia o artigo 173 e 174 do ECA. Ele avalia se a apreensão, por exemplo, ela vai ser contrária ao princípio da proteção integral, e eu posso, então, decidir pela entrega do adolescente para o seu responsável, como forma de proteção integral. O que decide a apreensão e a expedição de nota de pleno, né, que caracterizaria aí a manutenção da apreensão do adolescente, é justamente se a sua apreensão será benéfica para ele ou não. O critério para a manutenção de apreensão não é igual ao do adulto. Vou mantê-lo preso por conveniência da gestão criminal, por garantia da ordem pública. Não tem isso. A manutenção da apreensão do adolescente é em razão do seu bem-estar, da sua melhor ressocialização, para uma futura aplicação de uma medida socioeducativa e não pena. Então, o delegado tem muito mais liberdade para decidir, porque não está vinculado a critério de pena. O Código de Processo Penal está vinculado. O delegado vai arbitrar fiança se o crime cuja pena máxima for igual ou inferior a 4 anos. E no ECA? Não tem. Então, o ECA inaugura nosso ordenamento o que se está falando o tempo todo, audiência de custódia. Aquilo é uma verdadeira audiência de custódia, porque ele vai decidir ali se mantém a apreensão ou não. Eu, na vida prática, já tive a oportunidade de dialogar com a doutora Ivone, quando ela estava na infância e da juventude, e houve uma apreensão de adolescente, e a gente tinha um entendimento conjunto de que, se você tinha como comprovar que aquela pessoa que estava com o adolescente era a pessoa que cuidava dele, mesmo que não tivesse no papel ele sendo formalmente ali o responsável legal, mas de fato ele era, essa era a maneira justa de tornar o adolescente, de soltar o adolescente, óbvio, vinculado a um responsável.
Porque a nossa realidade é muito diferente. Você tem hoje crianças e adolescentes abandonados aí, seja porque os pais precisam trabalhar, seja porque por questões mesmo sociais, e você tem outras pessoas que tomam contas e acabam sendo o segundo pai, a segunda mãe dessas pessoas. E você não reconhecer isso é desumano. É você não encarar a sociedade como formada de pessoas humanas. Se a pessoa está ali dando de tudo para ser solidário à criação daquele garoto, por que que o sistema penal vai, sabe, tapar os olhos para isso? A justiça é cega para ser equilibrada, mas ela não é cega para poder enxergar a realidade. Então, meus amigos, para finalizar e não me alongar, eu posso te dizer, e eu já fiz isso na prática, não o caso do adolescente infrator, mas outro, adolescente em conflito com a lei, mas em outros casos, de total possibilidade do delegado de polícia realizar controle de convencionalidade, aplicar precedentes da Corte Interamericana e uso, inclusive, como fundamento o próprio artigo, a própria súmula vinculante 25, como exemplo de que prevalece muito mais o princípio pro homine do que o princípio pro societate ou o princípio do tiro, porrada e bomba, que é praticamente o senso comum que norteia aí todo o sistema, tá? Não é só a polícia, não. Todo o sistema é norteado por esse tipo de mentalidade. Tá? Eu queria agradecer, eu vou ficar por aqui para não me alongar muito. Isso é uma ideia, muitos criticam, não gosto, mas eu aplico e quem quiser que prove para mim que eu estou errado, porque eu também estou aberto, né, à crítica. Então, muito obrigado pela atenção. Qualquer pergunta é só fazer que eu estou disposto a responder.